Nesse momento eu quero te desejar um ótimo dia e que possamos agradecer a Deus pela vida, família, igreja, amigos e a oportunidade de recomeçar todos os dias. Um ótimo recomeço, então. Hoje a nossa reflexão está em Provérbios, capítulo 27, versículo 21, que nos diz assim: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. No capítulo 27, o versículo 2 também, ele diz que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Na Bíblia de Estudo do pastor Rousseau Shedd, ele diz que os louvores ou os elogios podem ser pior tentação do que a desgraça. Sobre o versículo 2, ele também diz: é a tentação e o perigo das autobiografias. O versículo 21, que nos adverte sobre o perigo de nos alimentarmos pelos elogios que recebemos, fornece um teste para o nosso caráter, a sua reação aos louvores, aos elogios, como já citei. E também aqui na minha pesquisa, eu encontrei que o louvor e o sucesso são testes que nos refinam. Não devemos nos orgulhar. Precisamos equilibrar isso, repassando a glória para Deus e, ao mesmo tempo, aceitando que Deus faça coisas belas por nosso intermédio. Podemos agradecer de coração a pessoa que nos elogia. Como eu sou louvado reflete o meu caráter, a minha reputação. Como eu louvo reflete o meu caráter, a minha gratidão. Como respondo ao louvor reflete o meu caráter, a minha humildade. O que eu louvo reflete o meu caráter, as minhas prioridades. Quando eu louvo, reflete o meu caráter e a minha perseverança. Alguns anos atrás eu estive fazendo um curso exatamente com esse escritor que eu citei agora há pouco, o pastor Rousseau Shedd, e depois de uma semana de estudos, ele como preletor, ele já faleceu, mas ele deixou uma grande obra literária. Ele inspirou muitas pessoas, ele era um exegeta, estudioso profundo do grego, do hebraico, das línguas originárias da Bíblia, do Novo Testamento também. E ele era um homem muito profundo, era muito bom poder participar de uma palestra que ele estava como pregador. Eu mesma fiz vários cursos com ele e tenho livros dele, acompanhei de perto. E o pastor Rousseau Shedd, então, depois de uma semana de preleções, de palestras maravilhosas, no encerramento do curso, o pastor que estava ali recepcionando ele na sua igreja foi falar dele, disse que ele era um homem muito bom, ele era um homem muito atencioso, humilde, um homem profundo, que ele era um grande pastor, um grande escritor. E ele então, quando terminou de falar, o pastor Rousseau Shedd pegou a palavra e disse: esse homem não sou eu. Eu fiquei impressionada, nunca esqueci a atitude daquele homem diante de todos aqueles elogios, ele sendo provado ali diante de uma plateia imensa que tinha feito um curso com ele durante uma semana. Ele resistiu firme àqueles elogios, ele resistiu firme diante dos aplausos e ele resistiu firme sabendo do perigo que estava diante de si. A Bíblia mesmo acabou de recomendar que nós somos provados pelos elogios que recebemos. Em contrapartida, a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que Jesus, sendo Deus,
ele se esvaziou e tomou a forma de homem. E tomando a forma de homem, ele se humilhou e tomou a forma de servo. Em todos os momentos em que eu me sinto tantas vezes prejudicada, ou por comentários alheios, ou por calúnias, difamações que todos nós passamos, né? Ou por alguém que nos rejeita, porque isso é uma coisa muito comum, eu muitas vezes quero me irritar, quero ficar magoada, chateada. Eu acredito que você que está me ouvindo nesse momento também, tantas vezes tem passado por essa situação. E aí, quando eu me vejo tantas vezes abatida, ou por uma rejeição, ou porque alguém falou mal, alguém me teceu uma crítica nas minhas costas, né? Porque quando é na nossa frente, pelo menos a gente pode se defender, mas algumas são feitas de forma perversa mesmo nas costas. E eu quero me irritar, acredito que você também tenha esse mesmo sentimento de mal-estar. E aí Deus fala comigo, minha filha, se esvazie. Todas as vezes que eu me chateio porque alguém falou mal de mim ou me caluniou de outra forma e eu não pude me defender à altura, Deus sempre me repreende, trazendo esse texto do esvaziamento de Jesus, que sendo Deus, se esvaziou e tomou a forma de servo e se humilhou, foi capaz de se humilhar. Isso tudo tem a ver com os elogios e também tem a ver com o versículo 2 que diz que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Outra forma de orgulho é o autoelogio. É muito mais sábio deixar que outros nos elogiem. Nós sabemos que Jesus, ele é o modelo da humildade. Ele é o modelo da simplicidade. Ele é o modelo da perfeita humanidade. E nós então precisamos caminhar olhando para Jesus. Ele pôde andar com a confiança inabalável de quem tem a sua identidade firmada em Deus. Ele se sentia completamente firme, confiante e inabalável, caminhou sempre com a ajuda de Deus em todos os momentos da sua vida, e quando ele foi questionado quem ele era, se ele era o Cristo, se ele era o Filho de Deus, muitas vezes ele respondeu, tu o dizes, porque a convicção que ele tinha da sua identidade de ser filho de Deus não dependia da aprovação nem dos conceitos que outros poderiam trazer sobre a sua própria vida. Jesus então nos ensina hoje a resistir os elogios, a nos autopromovermos, a autoelogiarmos e também termos uma necessidade terrível toda hora de sermos aprovados pelos outros, por aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos continuar caminhando firmes, nós precisamos ter convicção da nossa identidade e nós precisamos ter uma humildade profunda de resistir tantas vezes elogios e também tapinha nas costas e tantas pessoas que muitas vezes estão nos elogiando ou muitas vezes nos convidando para suas festas, muitas vezes para trocar favores ou para tirar proveitos. Nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, termos essa consciência de resistirmos a tudo aquilo que não vem de Deus, de tudo aquilo que não vem da palavra de Deus e que impede o nosso crescimento. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que essa pequena reflexão possa fazer uma tremenda diferença quando os elogios chegarmos e nós podermos dizer, como o pastor Seu Shed, esse homem não sou eu, essa mulher não sou eu. E assim podermos triunfar a nossa caminhada em humildade e em simplicidade, olhando para Jesus, o Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu te envio um grande abraço nesse momento. Amém.